Tô de volta com o nosso Vida Melhor pra gente falar agora sobre alimentação. Na verdade, a gente tem ouvido falar muito sobre dietas, estilos de vida, mas tem uma dieta que eu acho muito interessante a gente falar e entender, porque as pessoas estão comentando. A dieta cetogênica, né? Que propõe uma alimentação rica em gordura para emagrecer. Ela tem atraído a atenção de muitas pessoas que desejam uma rápida perda de peso, com um cardápio que inclui alimentos que não costumam entrar na rotina fitness. Bacon, gorduras boas, né? Muitos ovos. Mas hoje quem fala sobre ela é o João Paulo Anselmo de Almeida. Ele é nutricionista esportista funcional do Instituto do Dr. Barakat. É um profissional que eu tive imensa admiração em conhecer e entendi que ele sabe muito e não cansa de estudar. Muito obrigada pela sua dedicação em relação à saúde de todos nós pacientes. A gente precisa de profissionais assim. E foi por isso que eu te convidei para vir aqui. Obrigado. Eu passei em consulta com o João e ele foi me explicando tudo da alimentação, o que acontecia com uma coisa com outra. E eu fiquei encantada. Falei, puxa, vai no programa ensinar isso pra turma que tá em casa. Quer colocar uma almofadinha aí atrás? Senão você vai ficar muito afundadinho assim. Isso. Acho que você vai ficar mais confortável, né? Vamos falar então um pouquinho. Dieta cetogênica. Eu falei que ela utiliza alimentos que a gente normalmente não consome. A ideia da dieta cetogênica é o quê? É a gente conseguir entender que a gente consegue viver sem a fonte principal, que é o carboidrato. Então é onde que vem a gente aumentar o consumo da gordura para a gente conseguir fazer o nosso corpo ele mudar a via que ele tem de utilização de energia. Então seria o quê? O nosso corpo está habituado a usar o carboidrato como fonte de energia. Então o que a gente faz? A gente sai da via do carboidrato e começa a alimentar a via da gordura. Com isso eu tenho a liberdade de comer mais alimentos gordurosos. Por exemplo, qualquer tipo de carne. Então a gente pode falar em picanha, costela, carnes que no meio fitness a gente não utiliza e a gente pode estar introduzindo esses alimentos durante o seu dia a dia, te dando mais sabor na sua alimentação. Então é onde você falou, Cláudio, que a gente pode comer bacon, a gente pode comer os queijos amarelos, a gente pode estar utilizando essas gorduras que normalmente era um paradigma comer esses alimentos, mas a gente começou a estudar e entender que o que a gente depende é da elaboração da onde vem esse alimento. Então é como que ele foi. Então, se você pegar um queijo amarelo, vamos pegar o exemplo parmesão, o processo que ele ocorre é um processo natural do queijo. Então a gente não tem um processamento industrial em cima dele. Então isso traz como a gente ter um alimento muito benéfico para a nossa saúde, entendeu? Bom, eu digo que a medicina, a saúde, de forma geral, ela é muito dinâmica, né? As coisas vão mudando, as pesquisas vão surgindo. Essa dieta cetogênica faz parte de uma nova pesquisa, de um novo protocolo, porque, por exemplo, a minha mãe é nutricionista e, de repente, ela deve ter aprendido que não dá para viver sem carboidrato e consumir muita gordura vai sobrecarregar rim, fígado, etc. O que a gente vê é que quando começou a aparecer a linha da dieta paleolítica, que é onde eles foram olhar como é que antigamente a gente se alimentava, a gente começou a ver por que eles conseguiam comer e hoje a gente foi parando de comer esses alimentos. Então foi aí que começaram a estudar. E daí começaram a perceber que o erro está no processamento do alimento. Então você comer um pão de farinha refinada, então isso vai trazer alterações porque você não está comendo o alimento da sua forma mais original possível. Então se você pensar, se eu quero comer um abacate, eu vou no pé do abacate e consigo pegar essa fruta. Então, na hora que eu vou pegar um pão, da onde eu vou pegar esse pão? Como é que eu vou fazer esse pão? Como é que eu vou ter essa farinha branquinha do jeito que ela é? Entendeu? Então, isso está trazendo, trouxe pra gente por um período um jeito de alimentação que isso veio mudando quando a gente voltou a estudar os nossos antepassados. Ou seja, a gente precisa comer comida de verdade, Comida né? de verdade. Mas a cetogênica tira algumas comidas de verdade que são Isso. fontes de carboidrato. Então, E o carboidrato não é o que dá energia pra gente? Então, na hora que a gente entra na cetogênica, a gente tenta mudar a nossa fonte de energia. Então, se a gente está numa alimentação saudável, a dieta cetogênica ela é uma estratégia que a gente tem. Para algumas pessoas como qualidade de vida, então se a gente pega algumas pessoas que têm diabetes, hipertensão, que têm esse processo de reter mais líquido ou de ter picos de glicose, na hora que eu tiro o carboidrato, eu melhoro o perfil dessa pessoa. Então eu consigo ajudar ela a não tomar tanto remédio,
Eu consigo melhorar isso porque o corpo ele vai sair da utilização da via de glicose, que é dos carboidratos, e vai começar a usar a gordura que ele tem como fonte de energia. De forma inteligente ele vai fazer essa readaptação, é isso? Então a dieta cetogênica ela vem porque a moeda de energia para o nosso corpo se chama cetose nesse momento. Então a cetose vai fazer o papel da glicose. Então você tem que comer gordura para você alimentar essa fonte de energia. Que quando é o carboidrato é o que a gente faz, a gente acaba comendo mais carboidrato para manter essa energia acontecendo. Uma dieta como essa não pode fazer um descontrole, por exemplo, para quem tem colesterol alto? Então, não, porque o que vai fazer eu subir muito o meu colesterol é utilizar muito carboidrato refinado. Então a associação do carboidrato refinado com a gordura pode te dar um aumento de colesterol. Então, quando eu tiro o carboidrato e aumento o volume de gordura, então eu sempre peço e falo para todos os pacientes e para todos que priorize as gorduras boas, as gorduras vegetais e use o bacon, a carne gorda, para te dar um sabor de vez em quando na alimentação, para você sair de uma alimentação muito rotineira e você ter alguns prazeres diferentes, que isso facilita você conseguir levar. Dessa forma, eu estou estimulando a melhorar o seu colesterol bom. Então, o que eu tenho visto muito em prática é a melhora do colesterol. Então, se você vem com colesterol alto, nesse tipo de dieta eu consigo melhorar o seu colesterol, não piorar o seu colesterol. Olha que impressionante. A gente ouviu falar bastante de uma dieta parecida com essa cetogênica através daqueles livrinhos, a dieta Duncan, dieta da proteína. É a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa porque a diferença tá, quando a gente falava em Duncan e em Atkins, a gente falava em comer muita proteína. E agora a gente fala em comer a gordura. Por quê? Se eu comer muita proteína, a proteína dentro do nosso corpo, ela forma o carboidrato. Então ela vai te fazer um processo que você não vai ficar no que a gente chama de cetose. Então isso vai fazer com que você saia de um estado de queimar mais gordura como fonte de energia. Eu experimentei essa dieta por alguns dias e eu percebi algumas sensações no meu corpo. Eu não sei se é impressão minha, mas parecia que eu fiquei mais falante, mais atenta. O que acontece? A cetose, ela aumenta a sua idade mental, então ela acelera o seu processo de pensamento, então você fica mais eufórica. Então esse euforismo ele vem porque você saiu da utilização do carboidrato e entrou na utilização de gordura. A gordura ela fornece muito mais energia do que o carboidrato. Então o carboidrato ele fornece 4 calorias por grama. Já a gordura ela vai oferecer 9 calorias. Então você tem um aumento de energia dentro do seu corpo, então isso te dá mais euforia, porque seu cérebro ele começa a funcionar de uma forma diferente. E a gente pode adotar esse tipo de dieta para a vida toda ou ela tem que ser por um curto prazo? Eu gosto dela como estratégia. Um curto prazo para mim, eu tô falando de 60, 90 dias. Como eu acho que eu até comentei com você, eu cheguei a fazer 120 dias e me senti muito bem. Daí o que eu faço? Eu usei como estratégia, daí eu voltei a pôr alguns carboidratos bons na minha alimentação para ter um estilo de vida com um pouco de carboidrato, porque fica muito mais tranquilo da gente conseguir socializar. Hoje em dia a gente fala sempre de um pouco de carboidrato, né? Antigamente a gente tinha aquela pirâmide, naquela pirâmide o carboidrato era embaixo, assim, era para consumir bastante. Hoje mudou isso? Mudou. Hoje é comprovado que a gente não deve comer tanto carboidrato? Sim, a gente deve usar o carboidrato perante mais assim um volume baixo e a gente pode exagerar um pouco mais no carboidrato perante o nosso exercício. Então o carboidrato ele anda muito aliado com o exercício. Eu busco performance, eu como carboidrato. Entendeu? Ok. Carboidrato, só para de repente alguém falar, o que é carboidrato, Cláudia? Então, pães... vamos falar batatas, os tubérculos. bons. Todos os tubérculos, Tá. Então são as batatas, mandioca, mandioquinha. A gente fala das frutas, que são fontes de carboidratos. A gente vai falar, tem alguns legumes, então cenoura, beterraba, abóbora também vai ter alguns. Daí arroz, feijão, lentilha, as leguminosas e os grãos. E os ruins, quais são? Esses que a gente não deve comer nunca mais? São os que vêm de fonte de processamento. Então se a gente falar em pão, a gente está falando de uma farinha de trigo refinada. Então, esse processo do processar o alimento que vai ser a tranqueira.
Então, biscoito, pão, bolo, macarrão. açúcar, macarrão, isso tudo. Isso a gente tem que deixar de lado. Ok, já tem muitas perguntas, a turma gosta de participar aqui, quer saber. E aí eu já vou fazendo as perguntas e você responde. A Maria de Fátima, por exemplo, ela diz assim: gostaria de saber os alimentos que aumentam as plaquetas. Eu acho que para melhorar a imunidade, deve ser isso que ela está falando. A gente tem que usar os alimentos que são anti-inflamatórios. Então, a gente tem que pensar em gengibre, nas frutas vermelhas, nos vegetais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a quantidade de vitamina e mineral, então é através de verduras, legumes e frutas, para ela conseguir ter um aporte para o corpo dela ter uma resposta no sistema imunológico dela. Perfeito. Próxima pergunta, Cláudia. Qual é a alimentação boa para aumentar os hormônios naturalmente e melhorar a memória e a depressão? A dieta cetogênica pode ajudar ela e ela começar a comer uma dieta mais low carb, vamos dizer assim, que é o quê? Ela entrar com um pouco das raízes, comer batata doce, porque daí ela vai ter um pouco do carboidrato e daí o corpo dela vai começar a responder em cima dos hormônios, tá? Então, outro alimento muito importante é ela comer gema de ovo. A gema de ovo, por ter algumas vitaminas, vão ajudar no desenvolvimento também da formação de alguns hormônios para ela. Então, para ela sair da depressão, ela precisa um pouco do carboidrato, que traz aquele bem-estar para o nosso corpo, e ela precisa também de algumas vitaminas para ajudar a formar esses hormônios. É verdade que banana também ajuda, porque tem triptofano? Isso, o triptofano ele é o que vai desencadear o hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Então, daí a gente precisa entender como é que está a saúde do intestino dela, para ver se o corpo dela vai conseguir formar esse hormônio. Intestino é uma coisa que precisa ser bem cuidada, Tem que ser bem cuidado. Então, principalmente as mulheres que têm o intestino mais preso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um grau de depressão a gente pode resolver tratando o intestino. Ok. A Silene Dantas, ela tá interessada na dieta cetogênica e ela quer saber se frutas são permitidas nesta dieta, mas você responde já, tá bom? Segura aí. Continue então com o João Paulo, nutricionista, está nos ajudando a entender aí sobre as dietas, etc. Deixa uma pergunta no ar, né? Nossa telespectadora quer saber se ela pode comer frutas fazendo essa dieta. Cadê ela? Aqui. Silene Dantas da Silva, ela é de Ilicínia, Minas Gerais. As frutas na cetogênica a gente tem que tomar muito cuidado, Cláudia. Eu acabo permitindo alguns tipos de frutas, então são as frutas que têm um baixo índice glicêmico e eu personalizo o quanto ela vai poder comer. Por quê? Esse volume de carboidrato presente na fruta, se ela comer, por exemplo, meio abacaxi, ela vai sair da cetose e ela vai ter o prejuízo de não ter os benefícios de estar emagrecendo nesse processo. Então, se ela quiser comer um pouquinho de abacaxi para dar um sabor e entrar numa receita, para ela conseguir mudar um pouco a cara do que ela vem comendo, isso tudo bem. Então entra abacaxi, um pouquinho de frutas vermelhas, o maracujá, o kiwi, comer bastante abacate e o coco. Então essas são as frutas que a gente acaba permitindo, porque é onde eu consigo controlar o quanto ela vai estar comendo e esses alimentos eles já têm menos carboidratos presentes neles. Perfeito. Próxima pergunta. As gorduras boas estão dentro desta dieta? O óleo de coco é utilizado como um benefício nessa dieta cetogênica? O óleo de coco ele é muito importante na dieta cetogênica. Por quê? Além de você ter um óleo diferenciado para o preparo, você consegue usar o óleo de coco para acentuar o processo de cetose. Então, o óleo de coco, para ele ter uma gordura diferente, ele consegue melhorar o efeito da cetogênica. Então, ele consegue potencializar o efeito de perda de peso. Por exemplo, pode tomar até um cafezinho com uma colher de óleo de coco. Toma isso. E nem é ruim. Eu tomo todo dia. Você toma? Tomo. Dá uma energia, né? Dá uma acordadinha. Vamos lá, próxima pergunta. Amo o seu programa. Gostaria de saber mais sobre a batata doce. A batata doce, ela é muito comum no meio fitness, por quê? Ela é uma fonte de carboidrato, ela é rica em fibras e ela tem um índice glicêmico muito baixo. O que é isso? Você consegue comer um volume do alimento sem alterar muito a sua insulina. Então, o que faz a gente engordar, Cláudia? É quando a gente aumenta muito o volume de insulina, que é o que vai estar falando para o seu corpo. Opa, tá vindo carboidrato. Então, você subiu a insulina e o seu corpo vai entender o quê? Não preciso usar
a energia que eu tenho estocada. Então, eu não preciso usar a gordura como fonte de energia. Então, na hora que a insulina está alta, o seu corpo não vai usar a sua gordura. Então, a batata doce, ela faz o quê? Ela deixa o carboidrato entrar sem aumentar muito a insulina. Então, isso facilita que você volte a usar a gordura como fonte de energia, facilitando o processo de queima também. Ah, porque quando sobe a insulina, não usa a gordura, com isso faz aquela barriga que a gente não gosta. Você subiu a insulina, você falou pro corpo, eu tô comendo energia para você usar. Então, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, eu não como muita comida, mas eu adoro um doce, adoro um bolo, ela pode ficar uma magra com gordura. Isso. Não vai ficar uma magra sequinha? Não, porque ela fez uma restrição calórica porque ela come pouco, porém ela fica dando picos porque ela fica beliscando aquele docinho a tarde toda. Olha lá, viu? A gente vai aprendendo. De forma bem simples fica bom, né? Aí a gente já não erra tanto. A próxima é quem amamenta pode fazer a dieta cetogênica? A Cristiane, ela é de Jandira, tem um bebê de 5 meses. Eu recomendo que não faça devido à restrição. Então, para a gente não perder nenhum macronutriente entre o carboidrato, a proteína, a gordura, as vitaminas, eu não posso criar uma restrição nesse processo, porque senão ela vai estar trazendo uma falta de nutrientes para o leite. Então, como tem um bebezinho envolvido, a gente tem que alimentar ele da melhor forma. O que eu recomendo para ela é ela fazer uma dieta com baixa ingestão de carboidrato. Então, coma menos carboidrato, que isso vai facilitar ela perder peso, porque o aleitamento acelera o metabolismo dela, então ela consegue usar isso a favor dela. É verdade. Então, nada de pão, doce, bolo, isso tudo deixa pra lá. Come bem escolhidinho, né? Com bastante qualidade e dá bastante mamar. Porque eu me lembro quando eu amamentava meus filhos, era rapidinho que emagrecia. Então, força aí, porque também esse é um dos momentos que depois passa, a gente morre de saudade pro resto da vida, viu, Cris? A próxima pergunta, Maria. Quem tem câncer pode fazer essa dieta? Deve fazer, Cláudia. É. Por quê? A molécula do câncer, então quando a gente fala em câncer, o que alimenta a célula cancerígena é a glicose, é o carboidrato. Na hora que eu tiro esse carboidrato, o que eu estou fazendo? Eu estou matando o câncer de fome. Então, se ela conseguir fazer de uma forma bem restritiva, não comendo quase nada de frutas, comendo bastante gordura e moderadamente o consumo de proteína, ela tem o benefício de ajudar a não crescer o câncer. Então, isso já vai favorecer o processo dele começar a morrer. Então, Perfeito. Tem alguns estudos mostrando hoje que se você conseguir aliar esse tipo de dieta, você consegue ter um benefício de ajudar no processo de cura. Mas assim, Maria, o que eu te digo é, faça o que o nutricionista está explicando, porque realmente tem fundamentação científica, mas não deixe de fazer o seu tratamento com o seu médico, né? A gente acompanhou há pouco o caso de um querido que escolheu só cuidar do câncer com a alimentação. Então, se você está aí com indicação da quimioterapia, da radioterapia, das terapias que são para combater o câncer, faça todo o tratamento e faz essa alimentação aí tudo junto, cabeça boa, que vai dar tudo certo. Estamos juntos torcendo por você. Próxima pergunta é da Marisa, ela é de Curitiba. Ela fala, seu programa sempre trazendo assuntos muito interessantes. Eu queria saber o seguinte, tirei o trigo com moderação. Eu posso usar farinha... Tirei o trigo. Com moderação, eu posso usar farinha de arroz e farinha de mandioca? Pode, com moderação, porque ela está fazendo substituições de farinha. Então, na hora que ela tirou o trigo, ela está tirando um alimento que a gente considera muito alergênico. Então, na hora que ela trocou, ela já vai ter uma melhora de absorção, mas ela tem que reduzir o consumo desse tipo de farinha porque eles têm uma absorção muito rápida. Tá joia. A Flávia Maria, ela pergunta, para ganhar peso saudavelmente, o que ele tem a dizer? Flávia, obrigada pela sua contribuição. A gente sempre fala de emagrecimento, mas tem gente que é o contrário, que precisa ganhar peso, né? Para ganhar peso, aí a gente tem que começar a pôr na balança o quanto que ela está comendo perante o biotipo e o quanto ela gasta. Então, se ela tem aquele biotipo mais longilíneo, ela é uma pessoa que ela precisa comer com mais frequência e ir aumentando o volume de alimentos bons. Então, não adianta nada falar, eu estou comendo mais, mas estou comendo mais besteirinha, mais bolacha, mais bolo, essas coisas. Isso não vai favorecer ela ter um ganho de peso saudável. Ela vai aumentar a gordura e não a massa muscular. Então, se ela aumenta o volume de carboidratos com qualidade, treinando, ela pode ter uma melhora na resposta da massa muscular e com isso vir ganhar a peso. Perfeito. O exercício, então, ajuda a ganhar peso nesse caso. Isso. Se a pessoa ela é mais curtinha, ela não é longilínea, é mais, como chama? O endomorfo. Endomorfo. Aí come menos vezes, é isso? O biotipo dele, ele aceita menos carboidrato, então ele tem muita facilidade de ganhar peso.
Então você já deve ter conhecido aquele cara, eu engordo muito fácil. Por quê? É o biotipo do corpo dele. Então ele tem que diminuir o consumo de carboidrato e aumentar o consumo da gordura para o corpo dele não ganhar muito peso E facilmente. comer com menos frequência, possivelmente. E comer conforme o corpo dele e respeitar a fome. Tá joia. Próxima pergunta, a Ana, ela é de Juiz de Fora. Ela quer saber qual é a quantidade dos alimentos que ela pode comer nessa dieta. Então, assim, priorizando gorduras e proteína, o que seria? Ela tem que abusar... a pergunta dela é muito individualizada, Cláudia. Então, a gente teria que entender como é que está a composição corporal do corpo dela para a gente conseguir dar um valor específico para ela. Mas o que eu dou de dica para ela, abuse na gordura e coma com moderação as proteínas. Tá. É mais gordura do que proteína. Mais gordura do que proteína. Então, e gordura boa. Então coma proteína 2 vezes ao dia e coma gordura 4 vezes ao dia. Então você está comendo muito mais gordura do que proteína. Gordura boa, oleaginosas, as castanhas todas, azeite, azeitona, abacate, coco. Ah, azeitona. Eu perguntei ontem pra nutricionista que veio, que eu adoro azeitona. Azeitona pode? Pode. Ai, que delícia. Dá pra colocar num temperinho da salada, já fica um gostinho bom, né? Vamos continuar mais perguntas. A Arli, de Centralina, Minas Gerais. Ela diz, tenho depressão, meu intestino é preso, eu perdi 10 quilos e não consigo ganhar peso agora. Eu faço uso de medicamentos ansiolíticos. O que poderia fazer para melhorar a minha alimentação e melhorar os sintomas da depressão? Parecido com a pergunta anterior. A primeira coisa que ela tem que fazer é olhar o que está fazendo o intestino dela ficar preso. Então a gente tem que fazer um aumento de fibras, um aumento de vegetais. Para quê? Para o corpo dela poder ter uma melhora no intestino, que é onde vai ter essa resposta do hormônio do bem-estar que vai ajudar ela a melhorar da depressão, para daí a gente começar a mexer nisso aí. Então, o caso dela, a gente primeiro tem que cuidar do intestino, que o intestino está envolvido com o processo de depressão. Então, na hora que o intestino dela está preso, ela está tendo dificuldade de absorver os nutrientes para conseguir subir de peso de novo. Intestino é, de fato... O segundo cérebro. É o segundo órgão mais importante para o funcionamento de tudo? Eu diria, talvez estão descobrindo ainda, mas o volume de funções que tem no intestino é muito parecido com o do cérebro. Talvez eles estão aí como os órgãos mais importantes do nosso corpo. Então, uma pessoa que tem o intestino preso, ela precisa mesmo focar nisso e resolver. É possível resolver de verdade? Porque tem gente que parece que nasce com o intestino preso. Então, é possível. O intestino ele pode ter um envolvimento de ser ruim desde o seu nascimento. Então, se você não teve o parto normal, você não teve contato com os lactobacilos de primeira passagem, se depois que você começou a introduzir a alimentação, se você não colocou lactobacilos porque ficou faltando esse lactobacilo, você já começa a ter uma alteração no seu intestino. Então, aí tem que ver se ela tem alguma intolerância alimentar e não percebe. Então, ela tem que tirar alguns alimentos que podem estar fazendo mal para o intestino dela e ela não está percebendo porque o corpo dela já está adaptado àquilo. Então, tinha que fazer uma limpeza na alimentação para depois a gente conseguir entrar num processo de entender como é que ela vai ganhar esse peso. Gente, que bacana. Eu falei que eu queria que você viesse porque você sabe muito. Vocês amaram, eu amei. Então, conta pra mim, pode ir lá no meu Instagram, no Cláudia Tenório Oficial, mas também vai no do João, dá um oi pro João. Como é que você tá lá? É Nutri João Almeida, né? Então vai lá, Nutri João Almeida, já manda recadinho. Nutri João Almeida. Nutri João Almeida, tá? E ele é nutricionista lá do Instituto Dr. Baracate, que a gente ama de paixão, leva o nosso carinho pro Dr. Baracate, todo o nosso respeito. Uma equipe maravilhosa que tá sempre lá te esperando, né? E hoje a gente falou um pouquinho, então, sobre a dieta cetogênica, sobre outras questões da alimentação, mas você volte rápido pra gente aprender mais contigo. Obrigado. Tá bom? Tá bom. E no e-mail também, nutrijoaopaulo@drdbaracate.com.br, você pode entrar em contato, ou mesmo no Facebook, Nutri João Almeida. Obrigada e até Obrigado. segunda-feira. Eu vou lá no seu consultório para aprender um pouco mais, tá bom? Obrigada.